Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui no programa logo de manhã e eu começo por lhe desejar um feliz aniversário se hoje você completa mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, conduza o seu caminhar e cuide de cada área de sua história. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui em nosso programa o pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. É ele quem compartilha alguma coisa conosco a respeito da palavra de Deus, que nos traz a mensagem do Senhor para o nosso coração nesse início de dia e nesta manhã. Convido-o, portanto, a dedicar os próximos instantes à reflexão em torno da palavra de Deus, e o pastor Sócrates, nosso convidado especial, vai compartilhar conosco algo que Deus tem certamente para o seu coração, que fará diferença no dia de hoje, que fará diferença ao longo de sua vida. Com a nossa gratidão por sua atenção e por sua companhia nesses instantes, fique então nesse instante com o pastor Sócrates a ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a lhe falar. Quero compartilhar com você um fato registrado na Bíblia, na Palavra de Deus, que fica no livro do profeta Isaías, mais especificamente no capítulo 6. E nesse capítulo 6 do profeta Isaías, ele narra uma experiência pessoal e que marcou completamente a sua vida. Cada um de nós tem uma experiência pessoal que de alguma forma marcou a nossa vida. Às vezes foi um fato que aconteceu na nossa família, foi um encontro na casa do nosso avô, foi um encontro da nossa casa, foi no dia que a gente conheceu a esposa ou conheceu o esposo, ou o dia que nasceu o seu primeiro filho, ou o dia que você comprou o seu primeiro apartamento. São fatos que nos marcam a nossa vida. E há inúmeros desses fatos cada dia que nós estamos vivendo. Isaías teve um fato que marcou profundamente a vida dele. Esse fato redundou em ele fazer um voto a Deus, e ele se dedicar ao Senhor. E está registrado no capítulo 6, então, do profeta de Isaías. Eu vou ler aqui o que diz o versículo 8 e 9 desse capítulo. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo, e ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebeis. Essa experiência aconteceu com Isaías. Ele narra nos versículos anteriores, desde o primeiro versículo, como é que foi esse fato. Ele foi ao templo um determinado dia. Era uma época de crise no país que ele estava vivendo. Foi no ano que morreu o rei Uzias. Era um momento de transição do governo do país de Isaías. Ele vai ao templo, local que ele estava acostumado a ir outras vezes. Dessa vez, quando Isaías vai ao templo, aconteceu um fato novo e marcante na vida dele, cuja conclusão é essa: é dele dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O que aconteceu naquele dia, naquela manhã, naquele tempo? Isaías chega. E quando ele chega, ele olha para o altar e vê uma quantidade de fumaça que envolve o altar. Ao mesmo tempo, ele vê serafins, anjos voando e cantando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. E os serafins insistiam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Aquele cântico, esse refrão dos anjos, incomodou profundamente Isaías. Incomodou de tal forma que ele fez uma reflexão de toda a sua vida. Ele refletiu sobre tudo que ele tinha feito até aquele momento. Ele refletiu sobre o seu povo, a cidade que ele morava. Ele refletiu sobre a sua família. Ele refletiu sobre vários aspectos. E em questão de segundo, ele vai e expressa assim: ai que estou perdido, porque os meus olhos contemplaram a glória de Deus. E eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, nesse ato, reconhece a sua situação de pecador. A situação que ele vivia também junto a um povo pecador. E o cântico daqueles anjos, Santo, Santo é o Senhor, fez vir na sua mente aquilo que aprendeu de seus pais.
sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Isaías então vai e faz uma confissão. Ai que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele era um jovem ainda. E quando ele faz essa confissão, um dos serafins, ele se disponibiliza diante de Deus, ele se disponibiliza para o Senhor, para que o purifique. O texto diz então que um desses serafins que estavam entoando, vai até o altar, pega uma brasa e toca os lábios de Isaías. E quando toca os lábios de Isaías, essa brasa, diz: eis que os teus lábios estão purificados. Estão purificados. Purificação pela ação de Deus. Ele confessou que era de lábios impuros, ele confessou que habitava no meio de pessoas que também não usavam os seus lábios para adoração ao Senhor. E ele diz: eu estou perdido, mas Deus providenciou a sua restauração. Quando ele foi restaurado, recuperado foi purificado nesse ato, ele então ouve a voz do Senhor. E é o texto então que eu li. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois desse ato de purificação, que ele se colocou à disposição para ser purificado, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor era a seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai proclamar o ano aceitável? Quem vai proclamar a palavra do Senhor? Quem vai anunciar as minhas boas novas? Isaías, que já havia confessado o seu pecado, Isaías, que já havia sido purificado, Isaías, que já havia sido impactado pela voz dos serafins: santo, santo é o Senhor. Isaías, que agora ouve o chamado do Senhor, ele faz a entrega de sua vida. Eis-me aqui, ao seu dispor, Senhor. Eis-me aqui para anunciar as boas novas. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Todos nós somos desafiados a fazer a vontade de Deus, a sermos purificados para sermos transformados pelo poder de Deus. Quero orar com você nesse instante, para que você possa também, como Isaías, se colocar à disposição do Senhor para ser purificado, para ser transformado e principalmente para se disponibilizar para o Senhor. Deus bendito, Pai de eternidade, assim como tu purificaste os lábios de Isaías, nós te rogamos que também purifique os nossos lábios nessa manhã. Se há em nós alguma coisa que não te agrada, se os nossos lábios têm dito algo que não é da tua vontade, nós pedimos que pela ação do teu Espírito Santo nos abençoe. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.